Olá, meus queridos alunos da 902. Estou colocando aqui para vocês uma aula revisional de geometria com todos os tópicos, todos os pontos que serão necessários para que vocês façam uma boa prova de recuperação. Tá? Nós vamos rever alguns conceitos que foram estudados. Então, o primeiro conceito que a gente vai rever é o conceito de circunferência, que é o lugar geométrico de um conjunto de infinitos pontos que equidistam de um ponto situado no centro, ou seja, todos os pontos que estão à mesma distância do centro, tá, pertencem à circunferência. A circunferência ela tem alguns elementos que são importantes a gente lembrar. Tá? Então, nós temos elementos principais, que são as cordas, que são segmentos de reta que unem dois pontos da circunferência. No caso aqui, eu posso chamar de corda o segmento PQ. Nós temos o diâmetro, que é uma corda especial que passa pelo centro da circunferência. Aqui nesse desenho a gente pode considerar o segmento AB. Lembrando que o diâmetro representa duas vezes o raio. O raio é qualquer segmento de reta que una o centro até um ponto qualquer da circunferência. Então, nesse desenho aqui, eu posso afirmar que do centro até o ponto A eu tenho um raio, do centro até o ponto B eu tenho outro raio e do centro até o ponto N eu tenho outro raio. Tá? Retas secantes são aquelas que vão cortar a circunferência em dois pontos. Tangentes são aquelas que vão encostar na circunferência em apenas um ponto. Propriedades básicas na circunferência. O raio traçado ao ponto de tangência é perpendicular à reta tangente. Então, eu preciso me lembrar sempre que esse ponto de encontro entre a reta tangente e a circunferência, tá? Nesse ponto, a reta tangente faz com o raio um ângulo de 90 graus. O raio ou diâmetro perpendicular a uma corda bissetriz divide em dois segmentos congruentes, ou seja, a corda quando a corda encontra com o diâmetro, veja, o diâmetro divide essa corda em dois segmentos congruentes. Posições relativas entre reta e circunferência. Quando uma reta e uma circunferência são definidas sobre o mesmo plano, podemos analisar as posições que cada uma ocupa em relação à outra. Então, nós vamos ver essas posições agora. Nós temos as retas externas à circunferência, e ela é caracterizada quando a distância entre o centro da circunferência e a reta é maior do que o raio. Retas tangentes à circunferência são aquelas retas em que a distância entre o centro da circunferência e a reta é igual ao raio, ela se toca num ponto. E a reta secante é aquela que a distância do centro à reta é menor do que o raio. Por isso é que a reta vai cortar a circunferência em dois pontos. Uma outra coisa que nós vimos foi a relação de ângulos na circunferência. Então, nós temos a medida do ângulo central é igual à medida do arco que se opõe a ele, ou seja, essa medida do ângulo central é igual à medida desse arco. Outra medida que a gente viu foi a medida do ângulo inscrito, que é a metade da medida do ângulo oposto. E aqui vale lembrar que, como a gente definiu no slide anterior, a medida desse arco é igual à medida do ângulo central. Então, aqui vale dizer que a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. Temos o ângulo semi-inscrito também, que é o ângulo formado entre uma secante, uma corda, e o arco tangente, tá? Então, esse ângulo formado entre a reta tangente e a corda é a metade do arco formado entre os pontos que a secante determina. Relações métricas na circunferência. Nós vimos basicamente três relações. O cruzamento entre duas cordas, elas se cruzam na parte central, definindo assim, então, os pontos A e C na primeira corda, B e D na segunda corda. Então, esse produto sempre vai ser verdadeiro, tá?
do ponto A, olhando para a primeira corda, do ponto A até um extremo vezes a medida do ponto P vezes a outro extremo, é igual a essa proporção na segunda corda, PB vezes PD. Um exemplo, se eu tenho aqui, ó, na primeira corda eu tenho dois segmentos, um 24 e o outro 8, na segunda corda x e 6, ou seja, x vezes 6 é igual a 24 vezes 8. Fazendo a conta, a gente consegue observar que a medida de x é 32. Dois segmentos secantes partindo de um mesmo ponto. Então, vejam, eu tenho o ponto R, externo da circunferência, tá? E dois segmentos secantes que partem dele. Então, a gente vai estabelecer essa relação. A distância RP vezes RQ é igual a RT vezes RS. Um exemplo aí, nós temos dois segmentos aqui secantes e usando a propriedade anterior, nós conseguimos, fazendo as multiplicações, chegamos a uma equação de segundo grau e aí vamos resolver essa equação. Vejam que por ser uma equação de segundo grau, nós vamos encontrar dois valores, um positivo e um negativo. Como não posso ter medida negativa, fica válido apenas o valor positivo de x igual a 8. Segmento secante e o segmento tangente partindo de um mesmo ponto. Então, aqui a gente considera que esse segmento PQ ao quadrado é igual a PS vezes PR. Então, um exemplo que nós temos aí, x ao quadrado é igual a 6 vezes 18 mais 6. Então, fazendo as contas, x é igual a 12. Espero que com isso vocês tenham relembrado algumas coisas que nós vimos, algumas propriedades que serão importantes. A prova de recuperação está pautada em cima disso, tá? Um grande abraço para vocês, boa sorte lá na recuperação.